Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia de congresso. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse terceiro dia com vocês. Meu nome é Samara Marques, eu sou a produtora, a idealizadora e uma das mediadoras do congresso Abuso Narcisista. E hoje, nesse terceiro dia de congresso, estaremos com a psicóloga Renata Sims, abordando o tema Como se recuperar do trauma deixado pelo abuso narcisista e resgatar a identidade. Esse tema é muito importante, então venham e façam suas perguntas que a gente vai responder com maior carinho. Mas lembrando, pessoal, vamos nos ater ao tema, né? Não vamos dispersar, porque esse tema é muito importante, então a gente quer ao máximo fazer com que esse tema seja abordado da melhor forma, e quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor. Mas vamos, ao máximo, nos ater a esse tema do dia, tá bom? E agora eu vou chamar para estar conosco a psicóloga Renata Sims. Olá! Olá, Renata! Boa Tudo noite. bem? Boa noite, Samara. Gratidão, Renata, por estar aqui conosco nesse terceiro dia de congresso. Gratidão por ter aceito o nosso convite. Estamos muito, muito felizes por você estar aqui conosco e abordando esse tema, né, que é tão importante, né, desse resgate da identidade, de como se recuperar do trauma. E a gente vai falar tudo hoje. Então, estou bem feliz de você estar conosco. Eu que agradeço, né? Uma honra estar aqui. Eu acompanho vocês desde o primeiro congresso que vocês tiveram, e assim, sempre com pessoas muito boas, especialistas. Então é uma honra estar sendo convidada aqui. Eu espero atender às expectativas de todos, né? E responder as perguntas, né, que as pessoas tiverem dúvida, tá? Pode contar comigo. Ótimo. Nossa, muito feliz em saber que você nos acompanha desde o início, né, desde o primeiro congresso. Muito feliz mesmo de saber. E agora eu vou te deixar à vontade para se apresentar, para as pessoas te conhecerem melhor, tá bom? Fique à vontade. Meu nome é Renata, eu tenho uma página no Instagram, @renatasimes.oficial, tenho um canal no YouTube também, no TikTok, e sou psicóloga formada desde 93, então tenho assim, uma boa experiência, não só na clínica, mas em outras áreas também. E na área clínica eu fiz especialização em análise transacional, psicodrama e terapia EMDR. Aí vou apresentar algumas coisas que eu faço aqui para vocês também, tá? Tá ótimo. E é isso, pessoal. Vamos ver aqui quem está online, aqui já está nos acompanhando, né? Márcia, Edilane, Flávio, Daléia, sejam todas bem-vindas. Cláudia, Fabiano, boa noite a todas, e sejam bem-vindas. Daiane, Liana. Ai, que legal, todas já estão nos acompanhando, né? Gratidão a todos presentes. Bom, Renata, né? Já apresentamos, e agora vamos, né, ao nosso assunto do dia, a nossa temática do dia, que está bem bacana, né? E a primeira pergunta é essa: por que o abuso narcisista provoca e causa traumas nas vítimas? Qual o porquê, né? Isso acontece? Acho que, assim, penso que o principal motivo é porque o abuso, ele vem da onde a pessoa menos espera, né? Um relacionamento de amor e de confiança. Então, assim, por isso que é tão traumático e tão difícil de identificar, e a pessoa sofre tanto com isso. Outro dia eu achei interessante, nesses dias, assim, vendo uma postagem outra, tinha uma psicóloga que falou assim, que o narcisista, ele é como se fosse um atirador de elite. Eu achei interessante essa comparação, essa metáfora, né?
Porque, assim, se você analisar o relacionamento com o narcisista, né, e como se comporta o tirador de elite, então vamos pensar assim, primeiro, o narcisista ele faz um check-up, um checklist de você, escaneia você para saber o que você quer ouvir, o que você quer falar, o que você quer que ele faça, suas fragilidades, passado, relações passadas, o que você teve, né, para falar exatamente o que você quer ouvir. Então, por exemplo, família, de repente uma pessoa está buscando família, que já está numa idade biológica madura e quer ter filhos, não tem filhos. Então, assim, é uma dica que ele tem, assim, de, puxa, eu penso em ter filhos, e você? E aí começa o espelhamento, né? Aí, assim, depois que a pessoa e isso também no atirador de elite também, ele tem que escanear ali, ver o mapa onde ele está pisando, o ambiente, analisar as fragilidades ali, os pontos fracos, né, do alvo, né? Então o narcisista, vamos dizer assim, ele também analisa os pontos fracos da pessoa, da vítima, vamos dizer assim, da parceira. E aí, quando ele sente que você está tranquila, que você já está apaixonada, assim, está cedendo, e aí ele vai te testando, né? A partir do momento que você entra em conflito, questiona, confronta o narcisista, aí começa a fase da desvalorização, né? E que são os pequenos conflitos e tudo mais. Então, assim, o que acontece? Eu resumi para você o ciclo do abuso. Acontece que no ciclo do abuso, esses momentos que são intercalados de love bombing, de desvalorização, também geram no organismo da vítima um bombardeio de hormônios, né? Então, o hormônio ocitocina, que é do amor, adrenalina, cortisol, que é do estresse, noradrenalina, e por aí vai. Então, o sistema nervoso, ele fica colapsado, vamos dizer assim, porque são informação, ou é um bombardeio de emoções positivas e tal, no love bombing, ou é um desgaste total, a falta disso, que também dá uma crise de abstinência. Né? Então, o o descarte também vem disso, a crise de abstinência, desses hormônios que já estavam sendo liberados no corpo, né? Por esse intercalamento, vamos dizer assim, esse intercâmbio de não saber assim como é que vai estar o humor do narcisista, né? O que será que ele vai fazer? O que será que eu tenho que fazer? Por que ele não é mais assim, como era antes, né? Na época do love bombing? O que eu estou fazendo de errado? Né? Então, gera uma confusão mental, porque tem uma energia muito condensada ali, né? Nessa parte do cérebro e que geram os traumas, né? Os traumas, e isso daí impacta também no organismo da pessoa. Sim, e é bem interessante saber isso, né? Porque quem está dentro do ciclo não entende muitas coisas que acontecem, né? Porque é tudo muito velado, porque o abuso narcisista é exatamente esse abuso velado, é a violência psicológica, né? Que é uma das violências, né? Dentre as 5 que nós conhecemos, né? E como é muito velado, que é o abuso narcisista é um abuso velado, as pessoas não entendem o que está acontecendo. Então, todas essas informações, as pessoas não têm o conhecimento, né? De como né, modifica essa parte cognitiva, né? De como modifica o nosso até a maneira de se comportar, né? Porque a pessoa começa a pisar em ovos durante uma fase, né? Aquela fase da tensão, depois que já acaba o love bombing, né? E a gente sabe que todo esse ciclo, né? Provoca, né? Essas reações
digamos assim, biológicas, né? Na vítima, né? Porque, veja, é como se fossem duas pessoas em uma só. Né? Então, a gente fala do médico e do monstro. Então, é uma dicotomia. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que até colocam apelidos, né? Então, tipo assim, tem o Antônio, que é a pessoa que ela está casada, ou a Silvia, sei lá, mas assim, tanto faz mulher ou homem, mas eu vou dar exemplo desse, né? Então, por exemplo, o nome fictício, Antônio. Aí, de vez em quando, aparece o Toninho e de vez em quando aparece o Tonhão, né? Então, assim, é uma dicotomia, são dois personagens, mas na verdade é uma só. Então, assim, as pessoas chegam aqui para mim e falam assim, não, mas eu quero me relacionar só com a parte boa, entendeu? Porque eu amo essa parte aqui, eu quero blindar meu relacionamento, né? Só que a gente está falando da mesma pessoa, que tem comportamentos distintos, né? E o que é bom é muito bom, o que é ruim é muito ruim. Isso causa também uma dissociação cognitiva, que é um mecanismo de defesa. Então, assim, acaba que a mente da pessoa acaba esquecendo de alguns episódios, né? Então, ela começa a ter dificuldade de concentração, de memória, porque existe uma energia ali muito forte para tentar negar, que é outro mecanismo de defesa, negar a parte ruim, para poder continuar se relacionando com a parte boa, né? Para manter esperança, para ter um relacionamento, acreditar que a pessoa pode mudar, por exemplo. Então, isso tudo gera muito trauma na pessoa, quando ela percebe que não, a pessoa não vai mudar. Né? Exatamente. E essa dissonância, né, que o morde-a-sopra, né, que também é chamado do narcisista, né, acaba sendo uma montanha-russa, né, de emoções ali, né? Então, realmente, a vítima fica confusa. Será que eu estou lidando com uma pessoa boa? Será que essa pessoa é má? Mas começa a lembrar das coisas boas que aconteceram, mas também começa a pesar as coisas ruins, acaba colocando tudo numa balança, ela fica confusa. E realmente a pessoa não sabe mais com quem está lidando, né? E aí que entra aquela cena que eu falei do atirador de elite, né? Que ele vai ver o ponto fraco, onde está a vulnerabilidade, para ferir a pessoa, para que a pessoa fique impotente e dependente dele. E é exatamente o que acontece no relacionamento abusivo. Né? Então, assim, a pessoa fica vulnerável, fragilizada, por quê? Porque reacende alguns traumas até da infância, algumas carências, algumas feridas emocionais, de medo de rejeição, medo de abandono, medo de ficar sozinha, né? Então, assim, aí é uma relação onde tem muita manipulação. Então, tem o gaslighting, por exemplo, que é uma inversão de fatos. Então, assim, a pessoa fica pensando assim, poxa, por que ele mudou comigo de uma hora para outra? O que aconteceu que ele mudou? Né? Então, assim, alguma coisa eu fiz de errado. Então, ao invés de entender ali que é um relacionamento abusivo, que tem uma disputa de poder, que tem uma necessidade de controle, de domínio, ela vai pensar assim, bom, alguma coisa eu estou fazendo de errado, acho que eu não sou boa o suficiente. E aí começam a chegar também as inseguranças, né? A menos-valia e a insegurança também. Poxa, então, quer dizer, será que ele não gosta mais de mim? Será que eu não sou boa o suficiente? Será que está se relacionando com outra pessoa, gosta de outra pessoa? Então, é bem complicado. É doloroso demais, né? Muito. É doloroso. Com certeza. Está na artilharia ali na frente, né? Mais ou menos isso. Sim, exatamente. E tudo isso gera culpa, né, na vítima, né? Porque ela começa a se culpar. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Né? Exatamente, passa esses pensamentos, né, na cabeça da vítima, né? E ela acaba se culpando. E não é culpa dela, né? Não é, realmente. Não, né? não. Com certeza. E, inclusive, vamos para a próxima pergunta, que eu gostaria de saber melhor quais são os tipos de traumas
que o abuso narcisista provoca, que a gente já falou, né, o porquê, né? O abuso narcisista causa traumas na vítima. Mas quais são esses traumas? Quais são esses tipos de trauma que o abuso narcisista provoca? Olha, vamos pensar que os traumas são parecidos com aqueles de desastres naturais, então, assim, de tsunami, de inundação, de incêndio, de assalto, de sequestro, né? Tem algumas pessoas que falam da síndrome de Estocolmo, né? Então, é bem parecido com isso. Então, assim, é um relacionamento super estressante, onde tem caos, muito drama, muita instabilidade, né? Então a pessoa fica perdida no meio disso. E o que são sintomas traumáticos? Sintomas traumáticos é quando, assim, não depende do evento em si. Então, quando eu falei assim, é parecido com um evento de desastre natural, a pessoa pode pensar, nossa, que exagero. Mas por quê? Porque não está relacionado com o evento em si, mas está relacionado com a forma como a pessoa vivenciou aquilo. As sensações físicas, as crenças limitantes negativas sobre ela mesma, sobre o outro, entendeu? Sobre o mundo. Então, muda a forma como ela pensa, sente e age. Então, o que acontece nos eventos traumáticos? A gente coleciona várias experiências na nossa mente, na nossa memória. Então, é como se tivesse ali uma catexia, uma energia muito grande naquele evento ou que gerou, né, aquelas emoções todas, e aí, assim, não é digerido aquilo, não é condensado, é congelado, né? Então, assim, a pessoa fica tendo alguns sintomas de TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático. Inclusive, a OMS, ela acabou atualizando o CID, né, que era CID-10, que é o Código Internacional de Doença, para CID-11, já faz um tempo, 2 anos atrás, embora no Brasil ainda não é vigente, só a partir de janeiro de 2025. Mas é interessante, porque a OMS contemplou o TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático complexo, que é as mesmas características que o TEPT normal, de desastres naturais, etc., ou acidente, ou assalto, né, aquela coisa de flashback, de ficar ruminando as ideias, os pensamentos repetitivos, intrusivos, né, associado às situações de vítimas de violência doméstica, abuso sexual, negligência na infância. Então, é interessante, porque agora tem uma categoria ali que define melhor. Porque quando pediam assim, qual é o CID que eu coloco aqui? A gente falava assim, pode pôr ansiedade, depressão, sim, né? Ou TEPT, mas esse agora já é mais fidedigno, né? Que vai ser agora, eles estão fazendo a tradução para o português, por isso que ainda não está vigente no Brasil. É uma linguagem técnica, então, né? Mas já tem até código, e eu achei super interessante isso. E aí, assim, o que acontece? A pessoa pode sentir, tem uma colinha aqui, tá? Dificuldade na regulação emocional, então, desde uma tristeza profunda, uma depressão, ideação suicida, até uma raiva, que pode ser aquela raiva explosiva ou uma raiva contida, que fica dentro da pessoa, que às vezes é até pior, né? Porque ela não fala, acaba adoecendo alguma parte do corpo, o corpo grita, porque a emoção está lá dentro, né? Uma energia ali que está mobilizando. Problemas de consciência, então, de reviver ou esquecer episódios, que foi o que eu te falei, que a gente falou agora, a dissociação, distúrbio da autopercepção, então a pessoa tem crenças limitantes sobre ela mesma, a menos-valia, vergonha, culpa, inutilidade, percepção distorcida e supervalorizada do abusador. É interessante isso, porque
A vítima chega numa hora que ela se sente tão impotente que ela potencializa o poder do outro. E a pessoa não tem tanto poder assim. Não tem. Mas tem a ilusão de que é uma pessoa que está constantemente ameaçando, dominando, que é super inteligente e que vai acabar com a vida dela, entendeu? Então, outra coisa, relações interpessoais. Então, isolamento, desconfiança, a própria síndrome de salvadora. Então, assim, eu quero salvar, eu vou ajudar o outro a mudar, eu vou fazer pelo outro, eu vou assumir, sabe? Significado de sentimento e sentido da vida. Então, perder a fé e esperança. É um sentimento de muita desesperança. Então, assim, essas são as áreas que mais pegam. Então, assim, tem toda a questão, é lógico que tem toda a questão subjetiva das emoções, do humor, que afeta ansiedade, depressão, e também no corpo. Então, assim, eu vejo muitas pessoas assim com fibromialgia, por exemplo, problemas no coração. Então, é transtorno de alimentação, transtorno de sono, né? E o sono é importante para a pessoa, irritabilidade, e aí, assim, aí vai problemas com imunidade, doenças imunológicas, imunológicas que falam, nossa, deu um branco agora, inflamatórias, doenças inflamatórias, doenças imunes, né? Câncer, quer dizer, assim, são coisas que a gente precisa ainda aprofundar, mas, assim, a experiência somática já mostra, a pesquisa da psicologia somática já mostra essa correlação entre emoções, né, condições e o estado de ego e o corpo físico. O ser humano ele é muito complexo para a gente falar só do mental, ou do psicológico, ou do corpo. Ele é um todo, né? E mais a parte espiritual da pessoa também. Então, assim, é um combo. Então, quando quando a gente trata, quando eu trato de alguém, eu procuro ver todos esses aspectos, né? E também encaminhar. Aqui é daqui, essa parte aqui você vai trabalhar aqui. Eu acho que é importante. Nossa, Renata, realmente muitas pessoas não têm assim a plena consciência, né, de quantos traumas ela está ali exposta, né? E realmente são tantas que a gente não tem a plena noção, né? A consciência, né? E tudo que você expôs é muito importante. Além disso, eu gostaria até de abrir um parênteses aqui, que quando se trata de relacionamento abusivo, em relacionamento mesmo, né? Entre casal, ainda tem a questão de a pessoa que foi abusada, a vítima, quando se separa, né, assim, quando há o descarte, né, digamos assim, pelo abusador, ou ela, né, toma iniciativa de se separar, enfim, quando ela consegue sair do ciclo, muitas vezes, depois que ela está solteira, ela tem até assim, dificuldade, né, de se relacionar novamente, de confiar em alguém novamente, né, porque fica traumatizada. realmente, porque começa a pensar assim, eu só atraio pessoas assim, parece que né, com essas características. Eu tenho o dedo podre, ou nenhum homem presta mesmo, é tudo Isso, igual, não existe relacionamento saudável, etc. Ou ver exato, narcisista para tudo quanto é lado, né? Todo mundo é exato, narcisista, então, eu não vou me envolver com ninguém, porque eu vou me machucar de novo, então é melhor não me envolver com ninguém, exato. né? E aí acaba, às vezes, se sabotando, porque sente falta de ter alguém do lado, mas ao mesmo tempo tem medo de se relacionar, então fica aquela relação mais líquida, sabe? E aí você acaba também, sem querer, atraindo pessoas que também não têm interesse no relacionamento
com você, também têm medo de se, não, estão mais fechados para se relacionar. Então, é um ciclo vicioso. E aí eu costumo falar para as pessoas o seguinte: você precisa confiar na sua experiência e no conhecimento que você adquiriu. E na sua capacidade de sair do relacionamento. Na sua capacidade de dizer não ao abuso, né? Porque o pior você já passou. Então, assim, pode ser, é lógico que não vem as pessoas, você não vai encontrar as pessoas ou na rua ou nos sites de relacionamento escrito eu sou narcisista com uma tarja preta, não vai encontrar, tá? E às vezes você não identifica de pronto, mas você está mais atenta aos sinais de alerta e confiar em você, que você vai ter a capacidade de discernir sobre isso, quem é abusivo, quem não é, e sair do abuso. Assim como você saiu de um relacionamento, né, com um narcisista. Então, se você tiver essa confiança em você, conectada em você, nas suas percepções, você está mais seguro, mais confiante. Com certeza, Renata. E a gente sabe que é real, né? Eu já vi vários relatos de pessoas, não vou mais me relacionar com ninguém, porque, né, eu só tive experiências ruins, aí só vê ao redor experiências ruins de outros casais, e acaba se fechando realmente, né, nesse casulo e não confiando mais em ninguém. Isso é muito grave, né? Porque enquanto o narcisista, né, acaba conseguindo outra vítima rapidamente, né, porque eles são muito persuasivos, né, manipuladores, enfim. Então acaba conseguindo outra pessoa facilmente, né? E, e ele assim segue a vida, né? Continua lá com as estratégias de manipulação deles, né? Fazendo outras vítimas, né? E no caso, a vítima fica lá toda traumatizada, não quer mais se relacionar com ninguém, né? Se fecha, né? O que é muito comum também é as pessoas acharem assim, por que ele gosta mais da outra do que de mim? O que eu fazia de errado? Né? Por que ele está fazendo com ela o que eu gostaria que fizesse comigo que não fez? Então, assim, então é uma sensação de menos-valia mesmo. Só que tem que pensar que a mesma estratégia que ele usou com uma, está usando com a outra, que é o bombardeio de amor, o espelhamento. E também eles usam muito a triangulação nessas horas. Então, assim, sabe que, por exemplo, é como se fosse uma mensagem subliminar, né, dúbia. Então, tipo assim, eu estou com a outra, mostrando que eu estou feliz, mas eu estou naquele lugar onde a minha ex gostaria de estar. Então, é um recado para ex também. Isso chama-se triangulação, né? Então, assim, é delicado, é delicado. É bem delicado. Mas assim, pessoal, lembrando que o recomendável que a gente sempre fala, a gente sempre esclarece, que não é para stalkear a vida de ex. Tá bom? Sim, é contato zero. Contato Né? zero. Se não for possível contato zero, se tiver alguma ligação como filhos, por exemplo, pedra cinza. Sim, Né? sim, Quem sim, sim. não tem muito conhecimento sobre contato zero e pedra cinza, procure se informar, não é a nossa temática aqui, mas basicamente contato zero é contato zero mesmo, como o nome já diz, né? Não procurar saber da vida, né, do ex ou da ex. É que a gente recomenda. É a única forma, porque senão você vai continuar no abuso. Exato. Entende? Através dos macacos voadores, das redes sociais, então dessas mensagens subliminares. Mas é lógico que tem um processo de luto que é muito difícil, né? E aí, nesse processo de luto, vamos dizer que acho que 99% das pessoas acabam um dia olhando as redes sociais. E é pior. Aí ela se toca, não posso fazer isso. Não posso fazer isso porque, cara, o que eu vou descobrir nas redes sociais que eu não sei? O que eu não sei sobre a pessoa? Né? Ele só vai fazer mais do mesmo. Sim. Mas é difícil, porque isso gera conflito interno, né? Exato, com certeza.
Então, é esse recado que a gente sempre, né, deixa, né, bem claro, né? Acredito que todas as especialistas em narcisismo, né, a gente sempre deixa claro, fala abertamente sobre contato zero, pedra cinza, né? Então, se precisar ter algum contato, pedra cinza, não tem nenhum vínculo, contato zero, né? Então, não procure saber da vida do ex e siga a sua vida, porque assim, uma forma de, de derrotá-lo, digamos assim, é quando ele vê, porque eles stalkeiam, a gente que não pode stalkear, mas eles têm os macacos voadores deles que stalkeia a nossa vida. Então, assim, quando eles sabem que a gente está bem, já se recuperou, né, que a gente vai falar aqui sobre recuperação já já, né, que é o nosso tema, né, de como se recuperar, né, resgatar a identidade, né, quando eles sabem que a gente se recuperou, que a gente está bem, aí eles ficam furiosos, né? Porque eles minaram, né? Porque eles sentem que perderam o controle. Isso, perderam o controle sobre aquela pessoa. Porque o que eles fazem é tirar a identidade da vítima, colocar lá embaixo, inferiorizar e se sentirem superiores. Então, quando eles sabem que a vítima se recuperou, se reergueu, resgatou a identidade, se empoderou, aí eles ficam furiosos. Exatamente. Então a gente está aqui para isso. Seguir a sua vida e contato zero. E aí muitas pessoas me falam assim, não, mas Renata, eu tenho filhos, como é que eu faço? Aí a pedra cinza, resumindo para quem não conhece, só em poucas palavras, a pedra cinza você não dá suprimento para o ex. Então, assim, seja positivo ou negativo, suas reações emocionais são suprimentos para eles. Então, eles provocam para ver você sair do seu equilíbrio emocional e aí depois apontar, tá vendo? Ela é louca, então a culpa é dela mesma. E assim, só piora a situação. Então, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, de preferência, quando tem filhos pequenos, ou escolher um canal de comunicação, que seja o e-mail, ou alguma coisa assim que seja mais informal, e tem mulheres que estão com medida protetiva, e aí precisam até de uma outra pessoa para mediar, né? Mas é possível. Com certeza, Renata, é possível. E agora nós iremos para mais uma pergunta, e inclusive, pessoal, não se chateiem, a gente vai responder as perguntas ao final. Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, a gente vai responder ao final as perguntas aí mais pertinentes ao assunto do dia, tá bom? E agora nós vamos para a seguinte pergunta. E o que a vítima pode fazer para tratar esses traumas, Renata? Tá, quando você fez essa pergunta, está fazendo essa pergunta, eu estou entendendo que tratar é o tratamento, né, o procedimento. Então, assim, eu oriento através da terapia, que é a melhor coisa. Então, eu vou falar um pouquinho como que funciona um processo terapêutico, mas, assim, por exemplo, eu adoto mais ou menos um protocolo, né? Lógico que a gente não pode engessar, porque cada caso é um caso, cada pessoa está no momento, mas geralmente são 5 passos, né? O primeiro passo, quando a pessoa me procura, é o acolhimento, fazer a pessoa se sentir num ambiente estável, segura e validar as emoções dela. Eu acho que isso é imprescindível. Porque, assim, fora da terapia, às vezes ela não encontra essa rede de apoio e de suporte. Tem pessoas ainda criticando, por que você não saiu disso aí? Por que você ficou até agora? Então, você gosta mesmo de apanhar, e não é nada disso, entendeu? É uma dificuldade da pessoa, do relacionamento abusivo em si. Depois geralmente eu separo, o passo 2 é o psicoeducativo, onde a pessoa vai ter mais acesso a informações, conhecimento. Então, assim, eu elaborei um programa chamado Dona de Si, e nesse programa tem de A a Z tudo sobre relacionamento abusivo, de uma forma simplificada e objetiva, bem organizada, com tarefas para fazer em casa. Então, o objetivo é passar limpo a história do relacionamento dessa pessoa, né, da vítima, para ela conseguir identificar
os jogos de manipulação, saber sair dos jogos psicológicos, saber como que age, como outra pessoa age, né? E aprender a dizer não e colocar limites. Esse é o primeiro passo. Em relação a isso, também tem um e-book que é gratuito, grátis, está lá na minha página, quem quiser, chama e-book Relacionamentos Abusivos Nunca Mais, é gratuito, mas é muito importante. É muito, muito importante. Então, geralmente, nessa fase, se a pessoa vem sem nenhum conhecimento sobre o que é relacionamento abusivo, se a pessoa acabou de descobrir, então eu oriento ela, tem esses caminhos. Né? Ou você pode buscar através da rede social, que as pessoas estão falando muito e tem muita informação boa. Ou você pode participar de um programa desse, né? Tipo programa Dona de Si, que é o meu programa, para poder entender melhor esse universo e começar a nomear, dar nomes para as coisas. Então, entender já que você está no relacionamento abusivo, dar nome para isso, é importante. Saber o que é um relacionamento saudável, a diferença de um para o outro, é importante. E aí, assim, não adianta eu começar com um processo terapêutico de autoconhecimento antes da pessoa dar uma clareada nisso, ter um distanciamento racional do emocional ali para poder enxergar a situação e poder trabalhar, e para poder discernir, fazer discernimentos, o que é o discurso dela e o que é o discurso do outro. Né? Porque às vezes está um emaranhado assim, que a pessoa não consegue perceber o que é dela, o que é do outro. Ela se confunde com o outro. É uma confusão de um com o outro. Né? Então é importante que as coisas sejam mais assim, racionalmente, didaticamente, talvez, no primeiro momento, esclarecidas. O terceiro passo, aí sim, é o autoconhecimento em si, onde eu vou buscar, vou trabalhar isso nas terapias em geral, a história de vida pregressa da pessoa. Né? Então, os traumas da infância, os modelos de referência, de relacionamento parental. Então, às vezes eu vou até no bisavô, dos bisavós, como que eram os relacionamentos deles, como que é a história de vida, que tem coisas que se repetem. Não só, como você falou assim, eu tenho dedo podre, ou eu estou sempre em relacionamento abusivo, mas às vezes é de geração para geração, tem um padrão, tem um script ali, então é importante a pessoa se apropriar dessa história também. E das crenças limitantes. E depois, o quarto passo, se você quiser perguntar, pode perguntar, porque assim, eu fiz na minha cabeça um esqueminha, assim, para, né, organizar, que eu sei que a gente tem pouco tempo, é por isso. Fica à vontade. Aí eu uso muito a terapia EMDR, eu uso psicodrama, análise transacional também, mas o EMDR eu acho que ele é fantástico. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, a gente acumula na nossa memória as experiências que a gente teve. Tá? Então, assim, se for falar através de uma metáfora, que eu fiquei pensando como que eu poderia falar de uma forma tranquila aqui para todo mundo acessar. Né? É como se na nossa mente tivesse uma pilha de papéis. Imagina você está entrando num escritório que um monte de papel. Então, tem um papel em cima do outro, certo? Um papel em cima do outro. Aí, de repente, tem um papel que ele sai um pouquinho da pilha, vem um pouquinho para cá. E aí, vai colocando um em cima do outro. Então, fica uma pilhazinha assim. Esse lugar aí, onde saiu, né, ali daquele direcionamento, daquele caminho fluido, daquela organização, é onde tem os traumas. Trauma, por exemplo, da infância. A negligência, um abuso. Então, por isso que o autoconhecimento é importante. Que lembra quando eu falei do atirador de elite? Então, ele mira onde? Na fragilidade. É onde está esse desvio aí, onde tem um trauma de infância, provavelmente. Porque aí desbanca,
desmantela tudo. Então, o que o MDR vai fazer? O MDR é uma terapia de dessensibilização e reprocessamento através do movimento ocular. Então, são os estímulos que eu uso, auditivo, visual e tátil, tá? Eu uso, né? Para quando a pessoa está acessando essa memória traumática, ela também está com atenção dual, que ela está com atenção em outro estímulo. Isso faz com que dessensibilize a pessoa em relação ao trauma. E ela consiga começar a organizar esses papéis, um em cima do outro, sabe? Passar limpo mesmo. Para depois, com isso, a mente vai desfazendo os traumas, os nós que a gente tem, aquela energia condensada, e buscar outras redes neurais. O que são outras redes neurais? São respostas mais adaptativas, mais saudáveis, relacionamentos mais saudáveis, né? Que aí seria o quinto passo, que é ganhar autonomia, empoderamento, fazer seus planos de vida, de curto, médio e longo prazo. Então, assim, geralmente, eu acho que esse é para mim, eu vejo que é o que está mais dando certo com as pessoas que eu tenho atendido, e é um modelo que eu acho bacana, é o meu protocolo, vamos dizer assim. É o que eu gostaria que fizessem comigo quando eu passei por isso. E na época não tinha. Então, assim, como eu passei por isso e também estudei a fundo isso, eu fiquei pensando o que eu posso oferecer para cuidar dessas pessoas, para elas saírem o mais rápido possível e de uma forma íntegra, né? Fortalecida. Porque não adianta também sair de qualquer jeito. Então, a gente faz um contrato ali. O que é que você quer com o processo terapêutico? Né? E vamos caminhar nessa direção. É assim que eu trabalho, e é assim que eu acho que, na minha percepção, que seria o ideal aí de um tratamento de uma vítima de relacionamento abusivo de narcisista. Ai, perdão. Deu tosse aí. Engasgou, hein? Depois leva para terapia isso. Deu alguma coisa aí. Ai, perdão, gente. Tudo bem. Eu já tomei uma... Respira. Pode tomar aguinha, tranquila. Tudo de boa. Coisas que acontecem, né? Ai, ai. Então, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, pessoal, que por isso que é importante vocês escolherem especialistas em relacionamentos abusivos e narcisismo. A gente deixa sempre muito claro que, assim, existem muitos psicólogos, terapeutas, mas que não são especialistas, né, no assunto, que vocês podem procurar, mas não vão saber de fato como conduzir a terapia ou como tratar esses traumas, tá bom? Então, por isso a importância que a gente sempre deixa claro de vocês buscarem profissionais especializados no assunto de relacionamentos abusivos e narcisismo. E traumas. E traumas, verdade, com certeza. Né? Porque senão corre o risco de, por exemplo, a vítima procurar tratamento e ser retraumatizada. Entendeu? Porque se é só centrado na pessoa e não consegue entender todo o contexto que envolve, a pessoa pode vir com o sentimento, com uma queixa, e de repente o terapeuta, que não, talvez um terapeuta que não esteja que tenha tanto conhecimento assim, vai reforçar esse sentimento de culpa dela, achando que ela é a culpada disso. Não, peraí, vamos substituir, vamos trabalhar direitinho cada coisa no seu lugar. Importante. Sim, super importante. E nós vamos para a pergunta final que nós temos aqui, mas após responder essa pergunta, a gente vai para os comentários e ver aí as perguntas que são mais pertinentes ao nosso assunto.
bom? E a pergunta é a seguinte: como a vítima pode resgatar a identidade que foi perdida durante esse tempo de exposição a tantos abusos? E aí, Renata? Olha, essa pergunta eu achei que muito interessante, fantástica, importante. E eu gostaria que as pessoas prestassem atenção na pergunta. Porque como a vítima pode resgatar a identidade que foi perdida durante o relacionamento, né? Porque realmente as pessoas perdem identidade. Então é muito comum, por exemplo, a pessoa vir aqui ou na roda de amigo, não precisa nem ser na terapia, vamos dizer assim. Você pergunta assim, ué, como que você está? Ela não vai falar dela, ela vai falar do outro, né? Então, assim, o que você gosta de comer? Tanto faz. Onde você gosta de sair? Ah, qualquer lugar. Que música você gosta? Qualquer uma. Porque ela tá o tempo todo tão assim, desrespeitada, né, nas suas necessidades, desejos, vontades, limites, que ela acaba se perdendo de si. Então, assim, o que eu penso que é importante? Se conectar com ela mesma. Então, assim, começar a pensar o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer fazer. E assim, pode ser por coisas simples. Começa com exercícios simples. Tipo assim, que comida eu gosto? Qual o meu prato preferido? Que tipo de roupa que eu gosto em mim? Sabe? Que tipo de filme eu gosto de assistir no cinema? Então, são essas as perguntas que vão fazer, aos poucos, com que a pessoa se conecte com quem ela é mesma. O quem ela era antes desse relacionamento, qual é a essência dela, ou se ela tiver que reconstruir, né? Porque então, às vezes sai de um relacionamento abusivo para outro, ou vem de uma família de pais narcisista, mãe narcisista, pai narcisista. Então a pessoa não sabe, nem não tem uma voz própria, porque sempre alguém decidiu por ela, sempre alguém escolheu por ela. Então esse é um exercício simples, né, de conexão. Outra coisa que é importante, meditação, yoga, exercícios físicos, entrar em contato com a natureza, hobby, dança, por exemplo, para deixar fluir, aprender a dançar fluir, entrar em contato com o sagrado feminino, né, se forem as mulheres. Que mais? Deixa eu pensar. Ter uma rede de apoio é importante, né, com amigos, familiares. Então, assim, a tendência quando você está num relacionamento abusivo é o isolamento, tanto da família como dos amigos, né, para as pessoas não ficarem vendo o que está acontecendo dentro da sua relação e interferir ou te alertar. Então, assim, existe essa questão, né, de isolamento. Então, é importante resgatar essa rede de apoio, famílias, amigos, aliás, parentes, família, amigos, terapia, exercício físico, o que você puder agregar de rede de apoio. A terapia, e aí eu acho que também resgatar os projetos, né? Então, tipo assim, o que você queria ter feito que você deixou de fazer? Por exemplo, uma faculdade, por exemplo, trabalhar fora, né? Por exemplo, fazer uma viagem só com amigas. Então, o que você pode resgatar de projeto a curto, médio e longo prazo? Porque aí você volta a ver sentido, né, na tua vida, nas suas escolhas. Então, isso é um sinal de saúde mental, física, emocional, de autonomia, de empoderamento, de relações saudáveis. Acho que isso é que a pessoa pode fazer. Sim. Várias coisas, né? Mas uma coisa, né? É muita coisa. Até porque, Renato, o que acontece? Durante o tempo, né, de exposição ao abuso, né? Muitas vezes o abusador, né, o narcisista, ou a narcisista, né? Porque
né, independe de gênero, né, enfim, ou orientação sexual, como a gente sempre deixa claro, né, acaba minando a vítima, né, com pensamentos de incapacidade, que a vítima não é capaz de fazer isso ou aquilo. E, por exemplo, a vítima ela tem talento para artes, por exemplo, ou tem muita criatividade, e a pessoa fala, você não tem talento para isso. Enfim, foi um exemplo, né? Então, a pessoa acaba, assim, acreditando na palavra da pessoa. Né? Porque o narcisista não é a melhor pessoa para estar te incentivando nos teus projetos, no teu crescimento, no teu brilho, né? Isso. E então, quando isso acontece, a vítima acaba acreditando e acaba assim, deixando os projetos de vida, né, os sonhos de lado. E acaba vivendo a vida do narcisista ou da narcisista, enfim. E se esquece, né? Deixa de ser ela própria e acaba perdendo essa identidade, como nós falamos. Por isso que é importante, como a Renata falou, relaciona, coloca no papel mesmo o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Então, e até outra lista que pode ser feita são sobre suas qualidades. Muitas pessoas acabam não tendo mais o alto valor, a autoestima, e não sabem nem as suas próprias qualidades, porque o outro minou tanto, né? E falando coisas negativas, que essas coisas negativas que não são verdades acabam sendo verdades para a vítima, e ela acaba não se achando mais com qualidade, achando Sim. que não tem qualidade. Então, Sim. outra lista que deve ser feita, não só de gostos, do que gosta e o que não gosta, mas também sobre suas qualidades. Tá bom? Tem gente que, quando vai fazer a lista, não consegue ela própria, como ela acaba não se enxergando de forma adequada, né, tendo essa distorção da imagem, acaba nem não lembrando, na verdade, das próprias qualidades, sabe? Então, isso aí é um exercício, sabe? Então, o que você faz bem? Eu sei Seus talentos, habilidades, né? Eu tenho uma ótima oratória, eu gosto de conversar com as pessoas, bota lá. Eu tenho uma ótima oratória, eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de ajudar as pessoas, é uma qualidade. Gosto de ajudar os animais, outra qualidade. Eu gosto de regar minhas plantas, não sei, né? Fazer desenho, desenhar, é uma qualidade. Eu falo a verdade, é uma qualidade, porque tem tanta gente que fala mentira, inclusive o narcisista ou a narcisista. Enfim, vai colocando suas qualidades ali. Isso é um exercício. E é importante também ver, e na terapia a gente vê muito disso, que às vezes as nossas qualidades são nossos pontos de vulnerabilidade na mão de narcisistas. Né? Então, por exemplo, eu gosto de ajudar muitas pessoas. Isso, quando o narcisista percebe, então, características como eu gosto de ajudar muito, eu sou super responsável, eu evito conflitos, são qualidades. Mas dentro de um relacionamento abusivo, isso é potencializado de uma forma em que você fica refém do outro, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso também. E completando a sua lista, já que você falou, né, das qualidades, né, porque aí a gente está falando da gente, mas em relação ao plano de futuro, quais são os seus valores, o que você espera encontrar no relacionamento, o que é um relacionamento saudável para você. É importante isso também, entendeu? É companheirismo, é parceria, é amor, é diversão, é lazer, é alguém que acrescenta, e são importantes. É importante esses critérios, você ter bem claro, para quando você estiver diante de um relacionamento, você vê, será que ele atende mesmo as minhas necessidades? Ou eu estou com ele só porque eu não quero ficar sozinho, só porque o sexo é bom, porque a química é boa, etc. Né? Com certeza, Renata, muito importante isso também. Não é nem questão assim de, eu estou sendo talvez muito,
estou querendo muito da pessoa. Não. Nós temos que ter, assim, em mente que tipo de pessoa nós queremos nessas questões, sabe? Não é questão de exigência, sabe? É questão de que a gente merece realmente uma pessoa que nos trate bem, né? Sempre, não é só no início, como é o caso dos narcisistas, né? Que faz o love bomb só no início, que trata bem, e depois, no decorrer aí do relacionamento, começa a tratar mal. Não, é uma pessoa que seja constante, né? No tratamento ali, tratar bem em todo relacionamento, né? Porque, assim, o que acontece? Depois, o relacionamento entra numa fase de tensão, onde não há paz, só há conflitos, né? Há aquele momento até de falsa paz, né? Numa guerra fria, digamos assim, né? Mas eles gostam desse clima hostil, eles não gostam de paz. Então, se é uma pessoa Caos, o pacífica, caos. é do caos, exato. Né? A dinâmica deles é provocar caos. Então, assim, se você é uma pessoa da paz, de paz e amor, né, de querer a paz, eles vão provocar a guerra, né? Vão querer te tirar a sua paz. E uma frase que eu costumo falar, que eu carrego para minha vida é: tudo que custa sua paz é caro demais. Então, se está tirando sua paz, você não cabe ali. Sim. Entende? Sim. Então, assim, já que eles não gostam de paz, e você é uma pessoa da paz, então você já se liga e, né, se afasta. Porque não é um ambiente saudável. E aí até a questão também de se diminuir para caber nessa relação. Então, uma pessoa que é muito espontânea, que tem muitos amigos, divertida, que ri, aí começa assim, mas você está exagerando, você está, né? E aí a pessoa acaba ficando murchinha para diminuir, para caber naquele relacionamento, né? Então ela perde a essência dela, o brilho dela. Então é importante isso. E eles querem a todo momento tirar o brilho, né, da pessoa que eles estão. Nós falamos mais sobre relacionamentos entre casal, mas em relacionamento familiar, em qualquer tipo de relacionamento onde tem narcisista, com a vítima, eles querem tirar o brilho da pessoa. Pode ser no ambiente de trabalho, familiar, amizades, enfim, qualquer tipo de relacionamento. Por mais que a gente fale mais sobre relacionamentos entre casais, mas a gente sabe que pessoas com transtorno de personalidade narcisista estão em todos os ambientes, por mais que a gente fale mais sobre relacionamentos entre casais. Porque eu sei que quando a gente começar a ver os comentários, as pessoas vão falar, mas por que vocês não estão falando sobre mães narcisistas, filhos narcisistas, né? Enfim, outros tipos, né? Então, bom... O padrão de comportamento é o mesmo. Então, se você for no DSM-5, que é o Manual de Doenças de Saúde Mental, e procurar lá transtorno de personalidade narcisista, não está dividido em papéis sociais. Transtorno de personalidade narcisista para mãe, para filho, para sogra, para homem, para mulher, independente de gênero, independente de papel social, é um transtorno de personalidade. Então, o que a gente fala aqui é que, geralmente, assim, as pessoas que mais me procuram é relacionamento afetivo amoroso. Mas tudo isso também se aplica para mães, para sogra, que é a questão do domínio, do poder, do controle, da manipulação, da mentira, né? da posição existencial. Eu penso assim, que o narcisista, vamos dizer assim, ele quer ter uma posição existencial sempre mais, você sempre menos. Se ele perceber que você está igual ou alguma característica mais do que ele vai fazer assim com você. Né? Então, é isso que é um relacionamento com o narcisista. Você não pode ter identidade, não pode ter individualidade, pode ter seu espaço, pode ser o tempo, suas necessidades, suas vontades. Então, tenha sempre alguém que está ali determinando regras que muitas vezes só serve para você executar e não serve para ele, né? Então, Exatamente. ou para ele ou para ela, gente, mas né, que assim, a tendência é porque assim, a maior parte dos meus seguidores no Instagram tal são mulheres, então assim acabo viciando nessa, né?
mas assim, é lógico que independe se a relação é hétero, se é homossexual, se é aberta, se é fechada, monogâmica ou não, assim, ou se é o relacionamento com chefe, com funcionário, com amigos, com sogra, com mãe, com pai, com tio, com filho. É a mesma coisa, é um transtorno de personalidade. Então, tem um script ali, né? Tem alguns critérios ali que definem o transtorno de personalidade. A gente só está usando um exemplo que é mais do dia a dia, é mais fácil, né, de enxergar. Quem é que nunca teve um relacionamento abusivo na vida? Pois é. Mas isso não quer dizer que são todos narcisistas, né? Mas todo narcisista é abusivo. Exato. Né? Agora, eu acho que, acredito eu, que só quem não teve relacionamento abusivo foi o próprio narcisista, talvez, né? Ou até o narcisista pode ter relacionamento abusivo. Pode. Agora eu fiquei com essa dúvida. Porque, assim, como o narcisismo vamos dizer assim, é uma fixação numa fase do desenvolvimento psicossexual da pessoa, é quando você está constituindo ali o seu ego, sua identidade. Então, assim, toda criança passa por narcisismo, todos nós temos, e o narcisismo tem um espectro de 0 a 10. Nenhum narcisismo pode ser ruim também. Você não tem amor próprio, auto-amor. Então, tem um nível que é saudável, tem pessoas que têm características narcisistas, tem pessoas que têm traços narcisistas e tem pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista. Então, varia de 0 a 10. O problema são as extremidades. E quando a gente está falando aqui de narcisismo, a gente está falando do nível mais hard, né, que é o transtorno de personalidade, que alguns chamam de perverso, de maligno. É disso que a gente está falando. Sim, com certeza. Não é pouco, porque a gente vive na era do narcisismo, do individualismo, do materialismo, do imediatismo, né? Então, tem uma cultura aí, uma geração aí que facilita o desenvolvimento do narcisismo, né? Então, assim, o que pode... Você falou assim, o narcisista sofre abuso. Quando ele é criança, ele pode também ter sido negligenciado nas suas necessidades. Então, ele tinha que chamar atenção sobre ele, por exemplo. Tinha que ser melhor para poder chamar atenção, alguma coisa assim. Ou ele foi super protegido, por exemplo, valorizado ao extremo, que é o filho dourado, também, entendeu? Porque não é saudável. Nem o seu bode expiatório, nem o filho dourado, nada é saudável. São as polaridades. Tudo que é polaridade não é saudável. Então, isso sim pode ter implicado na constituição da pessoa, ter um modelo de relacionamento parental que eu falei. Então, por exemplo, ter uma mãe narcisista, ou um pai narcisista, ou os dois serem narcisistas. Então, o que você está aprendendo? Qual é a forma de relação, de amor, de se relacionar com o outro que você está aprendendo? Que você está tendo em casa. Então, a criança nessa idade, ela imita, ela aprende através da imitação. Então, realmente, tem várias interferências aí, né? Com certeza. Né? E depois, né, acaba tendo aquele padrão que, né, característica que a gente conhece. Mas lembrando, pessoal, foi importante a Renata falar sobre essa questão dos aspectos, porque é o que acontece. Vamos lá. Aqui no Congresso, a gente fala sobre transtorno de personalidade narcisista, porque muitas pessoas falam assim, mas qual é a diferença entre narcisismo, que os filósofos até falam, tem muitos filósofos aí na atualidade que falam sobre o narcisismo, que é diferente do narcisismo que os psicólogos e terapeutas falam, tá bom? Vamos deixar bem claro, tá bom? Que são... porque o que o psicólogo, os psicólogos e os terapeutas falam é sobre o transtorno de personalidade narcisista. E esses filósofos, né, da atualidade aí, falam sobre narcisismo em outro sentido, né, que a Renata falou, né, do egocentrismo, do egoísmo, de outras questões, tá bom? Para deixar bem claro. E outra questão também importante ressaltar aqui, para a gente já entrar nas perguntas, que tem muitas, eu só estou vendo aqui os comentários já aumentarem, né? Eu estou vendo aqui 130 comentários, eu quero ver como que vai ficar isso, né? Mas vamos lá.
só quero deixar bem claro para a gente já ver os comentários, que agora eu estou curiosa. Mas essa questão do gênero, né? Por que a gente fala mais assim, o abusador, mais o abusador e não mais a abusadora? Até eu vou dar um dado aqui do nosso próprio Congresso, tá bom? A gente tem a análise, né, a porcentagem de homens e mulheres que nos seguem, e a porcentagem de mulheres é muito maior. A gente vê que a Renata até falou que as pessoas que procuram ela, a maioria são mulheres. Não sabemos se é porque os homens sofrem menos ou realmente não quer procurar ajuda. Aí a gente fica sem. Aliás, o narcisista ou a narcisista em si não procura ajuda. Não, né? estou falando Ele não quer mudar. da vítima deles. Ah, sim, a vítima, porque assim, o que a vítima. gente percebe nas estatísticas de alguns livros que precisa ser atualizado, mas ultimamente, assim, é que a maior parte de pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista é do sexo masculino. Mulheres que têm transtorno de personalidade, geralmente borderline. Tá? Então, tem ali, estatisticamente, uma diferença também. Fora isso, a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, e que a violência doméstica existe desde que a mulher foi escravizada, vamos dizer assim, antes dos primórdios. Né? Então, assim, abusada sexualmente, a mulher serve para procriar. Bom, aí é uma outra questão. Que a gente Sim. podia falar muito também. Né? Eu só fiz esse comentário porque é importante ressaltar que as pessoas ficam até se perguntando, vocês falam mais como se fosse o abusador. Eu já estou até explicando que aqui, né, no nosso congresso, né, realmente existe mais o gênero feminino nos acompanhando do que o masculino. Tá bom? E todos os congressistas falam a mesma coisa, que a maioria dos pacientes é mais mulher que procura, tá bom? Não é que não exista homens que sofram, mas talvez não procure tratamento, né? E até é importante, se você é homem que está nos assistindo e você está sofrendo abuso, procure tratamento também. Não é vergonhoso, não é nenhum vexame estar procurando ajuda, tá bom? Então, se está sofrendo, procure ajuda, tá bom? E agora vamos, de fato, para os comentários, porque eu estou curiosa para saber, né? E para até não se estender muito, que o pessoal, né, vai achar que está muito longo, enfim. Para não se estender tanto, né? Vamos lá. Gente, é muita coisa. Vamos lá, peraí. Muita coisa. Vamos tentar ver o que mais está ligado ao tema, de repente. Ai. Gente, porque mais de 100 é muita coisa. Então, eu estou indo com a barra de rolagem lá para cima. De repente, o que mais as pessoas perguntaram, o que mais, né, sobre o assunto, alguma coisa que eu não deixei claro. Sim, eu vou indo aqui devagarinho, né? Eu não tenho acesso a essas perguntas, né, Samara? Tem. Onde? Na aba comentários. Comentários. Eu estou no chat privado. É isso, comentários. Agora que eu vi, né, eu nem via quem estava na sala, agora que eu estou vendo. Caramba, muita gente. Muita coisa. Então, eu estou vendo aqui. Porque, assim, pessoal, se alguma passar, é porque a gente já respondeu durante a nossa conversa aqui, tá bom? Eu vou pegar algo que assim, a gente talvez não tenha abordado, ou talvez não tenha esclarecido tanto, porque pode ser que alguma pergunta que foi feita a gente já esclareceu aqui. Vamos lá. O Rafael está perguntando sobre as patologias clínicas. Rafael, nós já abordamos esse assunto, né, sobre quais são o que a vítima desenvolve, né, quando sofre o abuso, né? Mas essa aqui é interessante, porque ele está perguntando o tempo, né, a média que demora esse processo. É interessante, a gente não abordou. E então, Renata... É relativo o tempo, aí depende muito da pessoa, quanto tempo ela ficou nessa relação abusiva,
se tem relações anteriores abusivas, se ela já vem de uma família abusiva ou narcisista. Então, assim, tem gente que já fez outras terapias, então é muito difícil. Essa questão não existe, não é matemática, é individual, cada caso é um caso, cada pessoa não tem um padrão. Eu gostaria muito de falar. Por exemplo, vamos dizer assim, a MDR é uma terapia que ela é mais rápida. Então, vamos dizer que ela equivale a 10 anos de psicanálise, alguns falam, né? Eu não posso afirmar isso, porque teria que fazer um trabalho mais empírico, uma pesquisa para avaliar estatisticamente. Mas, geralmente, acho que uns 4 meses, por exemplo, de MDR. Só que entende que isso é uma etapa só do processo. Aí tem aquelas outras etapas que eu falei para vocês do protocolo, em 5 fases, tá? Mas, assim, depende muito do caso. Sim, sim. Então, às vezes é mais fácil de identificar, né? Da onde vem isso. Exato. Realmente é uma pergunta pertinente, porque são dúvidas, né, que a vítima fica assim, poxa, quanto tempo eu vou demorar para me recuperar, né, depois do ocorrido, né, depois do trauma, né? Então, é uma pergunta bem pertinente, bem interessante. Obrigada pela pergunta, Rafael. Vamos lá. A gente pode responder essa aqui, que eu também achei interessante, da Daniela Garcia, porque assim, as pessoas querem saber como se prevenir, né, de um narcisista, né? Existe isso, porque assim, eles vêm com esse love bombing, né, que a gente falou, com aquele ciclo, né, com aquele padrão. Mas existe alguma forma de se prevenir? De forma, Não, aí é o que eu falei para vocês, lembra assim, que a questão de se prevenir de um possível narcisista, de conhecer que eu falei assim, olha, ninguém vem com uma tarja escrito eu sou narcisista. Então você tem que confiar no seu conhecimento, na sua experiência e na sua capacidade de discernimento e de sair de um relacionamento abusivo, né? Então, assim, existem sinais de alerta, né? Então, assim, que a gente fala sempre, acho que dá para aprofundar mais esse assunto também, se vocês quiserem. Não sei pelo tempo aqui, eu acho que não, mas tem os sinais de alerta. A pessoa ser controladora, e de ficar mandando um monte de mensagem, saber onde você está, e tem gente que quer saber, por exemplo, coloca GPS no seu carro, quer saber, você faz uma reunião, tem que ser com vídeo, para ver exatamente com quem você está, onde você está. Então, assim, é um dos sinais, né? Outro sinal, a pessoa fala muito sobre si, só sobre si, né? Então, ela está pouco querendo ouvir você, mas ela está mais querendo falar sobre ela, também é um sinal de narcisismo, né? E aí que ela falou de psicológica e jurídica até. Prevenir juridicamente? Como assim? Porque tem gente que quer saber como que pode provar que o outro é narcisista. Né? eu acho que... Será que é isso? Não, mas ela falou prevenir. Então, mas se for assim, tem algumas pessoas que me procuram e querem saber como é que eu faço para provar que ele é narcisista no processo jurídico. Primeiro, a nossa justiça não está preparada para isso. Tá? Ela está, agora que está tendo alguns protocolos até na questão de como julgar os procedimentos que envolvem mulheres, violência doméstica, questões de gênero, tá? Que ainda não é usado plenamente, foi lançado faz pouco tempo. A Lei Maria da Penha é nova também, está sempre em constante atualização. O que você consegue provar? Então, você não vai conseguir provar um transtorno de personalidade narcisista, até porque, se você pedir para a equipe interdisciplinar de psicólogos e assistentes sociais fazerem uma avaliação do seu ex ou da sua ex,
são pessoas manipuladoras, e essas pessoas, psicólogos, jurídicos, nem sempre estão preparados para, não tem testes, né, por exemplo, um Rocha, alguma coisa assim, para poder fazer com uma pessoa, ter um diagnóstico legal, tá? Perito, também, eu não sei se seria o caso, eu acho que seria um caminho mais fácil na justiça é provar os abusos. Então, através de... Aliás, hoje não precisa provar, porque é só o depoimento da vítima, né? Mas se você precisar provar, com os e-mails, as mensagens escritas, gravações, é isso, laudos talvez psicológicos, né, da vítima, tratamento da vítima, que fala que está fazendo, que tem TEPT, alguma coisa assim, TEPT complexo. Exato. E eu gostaria até de colocar um comentário aqui da Paula. Ela está falando assim, que é formada em psicologia e só o conhecimento da faculdade não basta, né? Sim. Então, assim, isso é algo que nós aqui do Congresso vimos essa lacuna aí desde o primeiro Congresso, né? E a gente sempre está falando sobre isso, porque a gente tem contato com os especialistas, né, os psicólogos, e é sempre o mesmo discurso. Nós não tivemos o conhecimento necessário, né, no período da faculdade, né, e precisa até buscar o conhecimento por fora, né? Então, aqui no Congresso, por mais que a gente fale que não é um congresso científico e sim informativo, mas mesmo assim é uma forma de conhecimento, né, para quem gostaria de saber mais sobre o assunto. Mas sejam muito bem-vindos aí, que vocês que são psicólogos, eu super gosto assim, de estar em contato, né, com vocês para obter mais conhecimento, né, mas a gente sabe que tem essa defasagem. Infelizmente, no curso de psicologia deveria ser mais falado sobre o transtorno de personalidade. Infelizmente, ainda não é muito falado, e eles precisam procurar esse conhecimento de alguma maneira fora da faculdade. Mas é importante, né, vocês estarem aqui. Tem uma pergunta aqui da Bianca Martins, o narcisista pode ser um potencial suicida também? Como se explica essa relação? É interessante isso. Deixa eu... Porque o narcisista ele tem um transtorno de personalidade, mas ele pode também apresentar comorbidades. Então, por exemplo, uma alteração no humor, uma depressão. E aí, assim, a gente pensa assim, mas como que ele pode ter depressão se ele não tem empatia, né? Então, como assim? Mas acontece que nas questões dele são diferentes das nossas, né? Então, por exemplo, eu já atendi narcisistas no meu consultório, pessoas que sabem que são narcisistas, e tá tudo bem. Não é essa a questão, eles não vêm para o consultório porque são narcisistas, entende? Porque tem alguma questão ali daquela posição existencial que eu falei para você, né, no começo, ali na nossa palestra. Então, por exemplo, a pessoa, uma pessoa terminou com ele, e essa pessoa, ele não aceita o término, entendeu? Por quê? Porque quem é essa pessoa para terminar com ele, por exemplo? Ele ou ela. Então, assim, teve um paciente meu que veio com uma queixa assim que a pessoa era mais bonita do que ele. Então, assim, ela entrava nas festas e ela chamava atenção e não ele. Isso era horrível para ele. Disparava todos os sistemas de insegurança, de menos-valia, porque as pessoas olhavam para a mulher e não olhavam para ele. Ele era bonito também, tanto quanto, mesma classe social, cultural, tudo. Mas era um problema para ele. Então, são questões existenciais diferentes. Né? Então, não é porque a pessoa tem transtorno de personalidade narcisista que ela não pode ter um humor deprimido. Né? Por exemplo, os narcisistas ocultos, que eles são aqueles que apresentam um ar assim, mais
deprimido do que o do grandioso que só quer holofotes e aplausos. Sim, é muito importante essa questão que, como eles se mostram, né, perfeitos, né, para as pessoas não, na verdade, não sabem dessas vulnerabilidades deles. Eles não mostram essa face da vulnerabilidade deles, né? Eles escondem atrás dessa máscara de superiores, né, de superioridade, de autoestima, mas na verdade o que eles mostram é exatamente o contrário do que eles são, né? Por isso que esse é também um padrão, né, deles, né? De se mostrar o que eles não são. Então, assim, é importante ressaltar que eles também têm essas questões internas, né, que eles não mostram, né? E é importante também, Renata, que você falou que atende narcisista, porque muitas pessoas, assim, a pergunta clássica, as pessoas falam, tem cura, esse transtorno, né? Aí tem profissionais que não gostam de atender narcisista, querem focar na vítima, e tá corretíssimo, porque a vítima sai destruída, né, da relação abusiva, né? Então, realmente, tem que focar na vítima. Mas tem profissionais que, assim, não, eu não atendo narcisista de jeito nenhum, né? Por conta do que... Mas Né? a questão é como é que a vítima vê um narcisista fazendo terapia. Às vezes a vítima tem um objetivo que aquela pessoa faça terapia para mudar. E, de repente, o narcisista está indo buscar terapia, mas é porque ele está com... Outras questões. Outras questões, por exemplo, uma questão no trabalho, entendeu? Que, sei lá, alguém desacatou ele, o chefe está aparecendo mais, não sei, um colega de trabalho, mesmo nível, está aparecendo mais do que ele. Então, são outras questões. Ele pode fazer terapia, mas não é porque o narcisismo é um problema para ele. E é porque a personalidade, né, ele não está interessado em mudar. Quem está incomodado é a vítima. Quem é prejudicado é a vítima, né? Então, assim, o narcisista, ele tem uma tipo de uma couraça, assim, que no fundo são pessoas inseguras, com baixa autoestima, ao contrário do que parece narcisismo, a autoestima. Eles querem parecer superiores, é diferente, entendeu? Mas eles querem parecer superiores como? Através da validação da vítima. Então, é a vítima que faz ele se sentir bem. Entende? É a vítima que valoriza e que coloca ele lá em cima com autoestima. Por isso que a vítima é um suprimento. Exato. Entendeu? Sim, sim. Então, acredito que a gente tenha falado sobre as principais perguntas aqui que eu achei interessante, mas vamos encerrar aqui falando sobre o EMDR, que o pessoal está falando assim, gente, o que é EMDR? O pessoal ficou assim com dúvida com relação a isso, Renata. EMDR é uma terapia de dessensibilização e reprocessamento através da movimentação dos olhos. Então, o que é isso? Através de estímulos auditivos, visuais, tá? Então, de alguns estímulos que eu coloco, eu uso um aplicativo próprio para isso, porque o meu trabalho é online 100%, então eu uso um aplicativo próprio com esses estímulos. Então, assim, quando a pessoa chega numa memória traumática, por exemplo, uma situação desconfortável, ela pensa naquilo, então ela acessa a memória e, ao mesmo tempo, ela se concentra no estímulo. Então, ela tem uma atenção dual. Dual é tanto no estímulo como na memória. Isso provoca um embotamento na memória e a pessoa consegue reprocessar buscando outras alternativas. Não sei se eu... Porque, assim, será que eu fui clara? Você entendeu, Samara? Sim. O que eu faço, basicamente? Eu estimulo os dois lados do hemisfério do cérebro, o hemisfério direito do cérebro e o hemisfério esquerdo do cérebro, quando você está pensando na memória. Então, isso faz com que tenha mais sinapses, que tenha mais energia, vamos dizer assim,
tenha mais energia ali se conectando e buscando acomodar aquela memória traumática. Lembra da pilha que eu falei para você? Então, tem uma pilha, e aí, de repente, tem alguma coisa traumática que acontece que sai do lugar. Aquilo é um trauma. O que a gente faz? A gente estimula para que entre no lugar e fique uma pilha de papéis em ordem, sem ficar aquele negócio assim, entendeu? Acomodar. É mais ou menos. Deu para. Sim, sim. Mas, pessoal, lembrando que essa é uma técnica, tá, para traumas, né? Específica para traumas. Então, por isso que é importante procurar um especialista em traumas, né? Como a Renata, que é especialista, né? Que ela tem o método dela. Então, é até bom vocês procurarem, caso estejam passando, né, por isso, procurem, né, para estarem falando com ela, para saber, né, como fazer o tratamento com ela. Então, deixa eu te falar, não é só para trauma, tá? Mas ele é muito eficiente em trauma. Eficiente para traumas. Tá certo, até é bom ressaltar essa questão. E é isso, pessoal. Já estamos chegando ao fim. Agradeço, Renata, por estar aqui conosco, né, ter estado aqui conosco, assim, nos presenteando com tanta informação valiosa, né, preciosa, que com certeza muitos gostaram de receber, né, essa informação, esse despertar, né, e se recuperar de trauma é o que todos querem, né, resgatar a identidade, é o que toda vítima quer, né? E lembrando, pessoal, como a gente falou sobre o tempo, né? Que é individual para cada um. Então, não se culpem, já passou um ano, ainda não me recuperei 2. É individual, tá bom? Cada um tem o seu tempo e não se cobrem, né? Por conta de o tempo estar passando, você ainda não está totalmente recuperada, mas pratiquem tudo que foi falado aqui, pratiquem esse resgate, essa busca, porque tanto é o tratamento com especialista, né? Porque são as duas, né, que trabalham juntas, o tratamento com especialista, mas nós temos que fazer a nossa parte também, tá bom? As duas coisas juntas. E eu vou colocar aqui um comentário aqui de uma pessoa especial, da Marie, que esteve conosco ontem. Parabéns, que bacana, obrigada. Organizadores do Congresso, sensacional. Parabéns, Samara. Gratidão, Maria, né, está aí conosco. Ontem esteve conosco palestrando no segundo dia, né, falando sobre invalidação das vítimas. Quem não assistiu, assistam. Foi muito bom, né? Ela nos presenteou também com conteúdo incrível. E é isso. E ela também falou aqui, deixou o recadinho dela para não perder amanhã. Amanhã é o encerramento, né, do Congresso. E a gente estará encerrando falando sobre independência financeira, que muitas pessoas estão no abuso narcisista, porque, de certa forma, não tem condições financeiras de sair do abuso, né? Então, o tema de amanhã é saindo do abuso narcisista através da independência financeira. E quem estará conosco é a mentora Cris Ainotti, que também é um amor de pessoa. Eu já conheço há algum tempo a Cris e, assim, ela é sensacional, pessoal. Não percam mesmo, porque vai ser incrível. E a mediadora é a Priscila Caldas, que ela é a CEO do Grupo Ela, tá bom? Que é a ONG que apoia, né, realiza o Congresso Abuso Narcisista, né? Está até aí o arroba, quem não segue, quem não conhece, @ajudaelas, tá bom? Então, nós temos conteúdo bem bacana, inclusive o site, né, www.grupoela.com.br. E para quem não sabe, eu sou produtora de conteúdo lá do Grupo Ela, do dia de conscientização às terças-feiras. Eu faço conteúdos semanalmente, desde 2021, desde o primeiro congresso eu faço conteúdo de conscientização do Grupo Ela, aí no Instagram, tá bom? E tem outros conteúdos incríveis que vocês podem acompanhar lá,
que com certeza vocês vão curtir bastante. E quem não nos segue também, nos siga, né, no Instagram, que é congresso, arroba Congresso Abuso Narcisista. Então, se você não nos segue ainda, nos siga, tá bom? Que vai ser muito importante aí vocês terem esse conhecimento, tá bom? E agora o arroba da Renata, né? Para quem ainda não a segue, arroba renatasims.oficial. E é isso, pessoal. Eu vou deixar a palavra agora para a Renata fazer as considerações finais. Então, fique à vontade, Renata. E, mais uma vez, gratidão. Depois eu volto aqui. Então, assim, para quem quiser entrar em contato comigo, na minha bio do Instagram, tem o Linktree, e lá você vai conseguir acessar o WhatsApp para agendar as consultas, aquele meu e-book grátis que eu falei para vocês sobre relacionamento abusivo, e também participar do programa Dona de Si. E é isso, quem está no caos e está nessa batalha toda, porque realmente é difícil, doloroso demais esse processo, é um dia de cada vez, um passo de cada vez, então faça pequenas metas, coisas simples que você pode fazer no dia de hoje. Eu sempre falo assim, faz igual os alcoólatras anônimos, né, que eles falam assim, por hoje não vou beber, então, por hoje não vou entrar em contato, vou fazer contato zero, por hoje não vou olhar as redes sociais, hoje eu vou fazer alguma coisa por mim e para mim. Né? Então, é assim, um dia de cada vez, e pode contar comigo, vocês podem contar comigo sempre, tá bom? Através das redes sociais ou marcando o processo terapêutico, eu estou à disposição. E obrigada, né? Obrigada, Samara, obrigada pela organização aí do congresso, muito obrigada por tudo, foi uma honra participar. Não estou te ouvindo. Foi uma honra tê-la conosco, e todo o seu conteúdo abordado hoje realmente foi muito valioso. Então, pessoal, quem ainda não segue a Renata, sigam, @renatasims.oficial. E é isso, pessoal. Gratidão, não percam amanhã, tá bom? E é isso. Então, nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Até. Amanhã. Tchau. Tchau.